O negócio é o seguinte, eu gravo uns vídeos pensando que o aluno, de repente, que tem dificuldade, ou que faltou uma aula, ele possa reassistir aquela aula que ele perdeu. Na verdade, verdadeira foi para me defender de pai louco que eu comecei a gravar as aulas. Sabe, tem pai que é louco, tem pai que é normal, pai que é louco. Não é o teu, né? Mas eu já encarei pai louco. E se o filho dele reprova, não é o teu caso também, tá no cursinho, ele geralmente tende a processar o colégio. Hoje em dia é assim, né? O cara reprova o processo colégio. E aí, então, eu comecei a gravar as aulas para me defender dessa situação, entendeu? Para mostrar que eu estou fazendo um serviço legal e que se o cara reprovou, não foi só culpa minha, né? E começou a dar um resultado legal. E hoje em dia eu fico pensando, cara, se eu faço isso, o aluno no último dia de aula ele pode assistir a primeira aula dele 1000 vezes, né, se ele quiser. Isso é muito legal, né? Mas geralmente, quando nessas situações, eu recomendo que assistam os vídeos das outras turmas. Porque se tu assistiu uma aula e não pegou na veia, as palavras não te convenceram, de repente vale a pena assistir uma aula de uma outra turma, porque as aulas nunca são iguais. Por mais que eu tente dar aulas iguais, elas nunca são iguais. Então, de repente, assistir o vídeo do extensivo matutino seja mais útil para ti. Como é que tu vai achar esse vídeo? Hoje, dia 2/3, nossa primeira aulinha, aula 1. Tu acha um vídeo no YouTube, a partir, é claro, né, eu chego em Florianópolis na quarta-feira, eu sou de Floripa, começa a colocar as aulas lá, então quinta-feira deve estar tudo no ar já, certo? As aulas vão em HD, então demora um pouquinho para subir. YouTube, ou tu digita meu nome lá no YouTube ou na internet de maneira geral, Otávio Ribeiro de Castro, ou então tu bota no YouTube o nome do canal. O YouTube colocou o nome do meu canal dessa maneira, de Otávio RC. Tem todo o ensino médio de física e matemática lá gravado. O problema é que como eu faço a aula para o aluno de sala de aula, a galera que não faz parte de uma sala de aula tem dificuldade de encontrar. Eu vou criar uma playlist essa semana para vocês que vai ser extensivo, noturno, Chapecó. Todas as aulas vão ir uma após a outra na ordem de gravação para essa playlist. Essa primeira aula, antes que eu troque o nome dela vai ser 2015, 03, 02, o mês, o dia, a hora em que a aula começou, agora são 8 horas, né? É isso? 8 horas, 8h10, 8h12, que seja, e 33 segundos, por exemplo. Então esse vai ser o nome da aula. Eu trabalho de manhã, né, de tarde e de noite hoje, né, mas estudo à noite na UFSC também, faço física, que é a minha grande paixão. Então eu talvez não tenha tempo, mas a minha ideia é que eu já troque esse nome para introdução, certo? E assim por diante. Se sobrar tempo de verdade, que é pouco provável, eu coloco até a página e o número do exercício resolvido nas tags. Então tu vai lá no YouTube e digita página tal, exercício tal, pum, vem o vídeo que eu corrigi aquele exercício. Uma coisa doente mesmo, certo? Nem no Japão tu vai ter isso, meu querido, ainda mais de graça. Beleza? Então, ó, vale a pena tu curtir isso aí, cara. Vale a pena tu curtir isso aí. Outra, não vai assistir a aula que tu não tem dúvida. A não sei que tenha sido engraçada, acontecer uma coisa bizarra, aí vai lá e vê de novo. Beleza? Mas se não tenho dúvida nenhuma, vou assistir a aula, vai fazer exercício. Eu vou te ajudar com 1 a 3% só da coisa. A mágica ocorre no momento boom da cadeira. Ali é que a coisa acontece, certo? Quando tu bota tua bunda na cadeira e tenta fazer o exercício e não consegue, teu cérebro fica fervilhando de sinapses, boas e ruins. Aí depois tu vem para uma aula para tirar a dúvida, professor, esse exercício aqui não consegui, dá para resolver? Quando tu vê o cara resolver, as sinapses ruins se desmancham, as boas se reforçam e aí é que tu aprende. Mas palavra de honra, tu poderia ter os 10 melhores pessoas do mundo, assistir todas as melhores aulas do mundo, sem exercício tu não passa nem no mais fácil dos vestibulares. Quem diz isso não sou eu, tá? São os especialistas, os doutores em educação, não sou nem mestre, nem nada em educação. Os doutores em educação, eles falam isso pra gente. A aula é 1-2% da coisa. O ninja mesmo é a bunda na cadeira e o exercício. Então não se esqueçam dessa dica preciosa. Como é que eu vejo se eu estou em forma para o vestibular? Eu faço vestibular todo ano. Todo ano eu faço vestibular, mas não faço só física, química e matemática, que é a minha área. Eu faço todo o vestibular. Ano passado eu perdi a data da UFSC, tu acredita, cara? 3 anos fazendo seguido, ano passado eu perdi, fiquei bem magoado. Mas no ano retrasado eu fiquei em geral, dos 33 mil, eu fiquei em 250 e poucos. E não passei para medicina. Certo? Claro, eu não estudei português, mas estudei geografia, fiz na raça. Né? Gabaritei física, matemática, fui muito bem em química. E fiquei em 200 e pouco no geral e não passei na medicina. Certo? Esse ano eu vou passar na medicina. Então, ó, não que eu queira, entendeu? É que eu faço isso para me testar, para ver se eu sou bom realmente em física e matemática. Né? Tem colega meu que está 30 anos dando aula, mas não faz vestibular. Eu não sei se o cara fecha o vestibular, entendeu?
Cara, eu queria gastar a aula toda te falando por que eu me apaixonei por física, entendeu? Por que eu sou viciado em física, por que eu deixei a engenharia mecânica, ganhar mais dinheiro, para dar aula de física, que é a minha verdadeira paixão. Tudo começou porque a criança curiosa, né? Por que o céu é azul, papai? Qual é o tamanho do universo? Papai, por que eu sou feio? Por que a lâmpada brilha? Papai, por que o ar-condicionado gela? Né? Todo mundo é curioso, né? Só que às vezes o pai não sabe responder, vai dando nos dedos da criança, né? Aí vira um adulto dormente, um adulto que não parou de pensar nas coisas bacanas da vida, né? E a religião não respondia essas perguntas para mim. Eu tentei fazer, primeira catequese que faz primeiro, né? Depois primeira comunhão, né? A catequese, na terceira aula da catequese, eu e a freira, a gente se estranhou e tal, aí eu não consegui mais ir para a aula. Então, a ciência foi a minha religião, né? A ciência é a minha religião. Para rapidamente te falar disso, porque eu acho que a única salvação da raça humana é o desenvolvimento científico e tecnológico, eu posso te exemplificar falando do Sol. Não sei se tu sabe, mas a tua estrela, né, que é uma bola de gás, tudo bem com vocês, que o Sol é gasoso? Então eu te pergunto, se o Sol é gasoso, por que ele não se espalha pelo vácuo do espaço como um grande ponto? Já percebeu? O cara peidou lá, o outro aqui, meu Deus, né? O gás se espalha, né? Mesmo já estando presente um outro gás aqui, que é a atmosfera. Se alguém peidar, o gás do pum se espalha em cima da atmosfera. Eu te pergunto de novo, por que o Sol, que é gasoso, não se espalha que nem um grande pum? Vou te ajudar. Gravidade. Quando fala gravidade, eu tenho medo que a pessoa tenha uma noção errada de gravidade. Às vezes eu pergunto para a galera, tem gravidade? A galera fala, é a força que vem do centro da Terra e tal. Vamos com calma. Gravidade é o fato de os átomos atraírem-se uns aos outros. Beleza? Vocês estão se atraindo. Cada maldita molécula dessa sala está atraindo as outras. Por que eu não sinto essas canetas se atraindo agora? Porque as massas são diminutas, mas elas estão se atraindo. Se eu soltasse essas canetas no vácuo do espaço, longe de tudo, depois de alguns dias eu veria elas se atraindo, ao longo de um mês elas já estariam encostadas uma na outra. Tudo bem para vocês? Legal. O Sol não se espalha porque a gravidade, a atração entre suas moléculas, deixa aquela nuvem gasosa concisa. Legal. Tem gente que acha que o Sol está pegando fogo, né? Ele não está pegando fogo, é importante tu lembrar disso, né? Ele até tem oxigênio lá, mas está reagindo de uma forma diferente da combustão que ocorre aqui na Terra. O que está ocorrendo lá no Sol é um fenômeno mais bizarro. O Sol, ele é rico em hélio. Não sei se tu sabe, inclusive, que em latim, Sol é hélio, né? Em latim, Sol é hélio. Ele é rico em hélio. Hélio, para quem não lembra, é aquele elemento da tabela periódica que tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo. Tranquilo? 2 prótons e 2 nêutrons. E ele tem 2 elétrons na eletrosfera, né? Orbitando lá que nem os malucos. Como é que foi gerado esse hélio do Sol? De onde é que veio esse hélio? Esse hélio, para quem não lembra, o hélio é o segundo átomo mais simples da tabela periódica, né? Mais simples que o hélio na tabela periódica, só o hidrogênio. O hidrogênio mais comum na natureza é esse hidrogênio aqui, feito de esqueci o nome. Próton, obrigado, amigo. Muito bom. E o elétron. Agora vocês estão participando mais que o resto da galera, cara. Estou gostando de ver, porque é difícil arrancar uma participação da raça aqui. E aqui vai. E aí tu vê, né, o hidrogênio, cara, quando a gente olha pro átomo assim, é uma ideia idiota de átomo, né? O legal era tu entender que se isso aqui fosse o próton, a eletrosfera seria maior que a sala de aula, certo? Se esse próton estivesse ali no meio da sala de aula, a eletrosfera seria maior que a sala de aula. Para tu ver como o átomo é uma região oca e vazia, na verdade, né? O legal também seria tu entender que esse elétron está dando trilhões de voltas por segundo aqui, formando algo que eu chamaria de um escudo Jedi vibrante invisível. Sim. Quer ver, ó? Tá vendo ali, moça, aquela manchinha ali? A moça está de prova, tem uma manchinha muito pequena ali, vocês não enxergariam ali atrás. Ali é o próton, do núcleo do átomo de hidrogênio. A eletrosfera seria praticamente o resto da sala. Mas essa eletrosfera, ela é formada por uma entidade minúscula, 1939 vezes mais leve que o próton, o elétron. Esse cara gira em torno do núcleo atômico a 30, 70% da velocidade da luz. Para trazer para o dia a dia, imagina que eu amarrei um elástico numa pedra e estou girando essa pedra amarrada no elástico em volta de mim, bem rápido. Se alguém desavisadamente tenta se aproximar de mim, toma uma pedrada, certo? Beleza? É mais ou menos esse o papel do elétron em volta do núcleo atômico, gerando um escudo Jedi invisível. E esse escudo, ele é vibrante. Quando eu digo vibrante, é porque assim, o átomo frio, ele vibra pouco.
Aí começou a esquentar o átomo. A eletrosfera começa a vibrar mais e se expande. Assim como se no elástico eu girar com mais velocidade, o elástico se estica mais para poder suportar a pedra. E aí a pedra vai começar a girar numa distância maior do meu corpo. Beleza? Então tu vê, cara, como o cara tem que ser criativo para poder enxergar um átomo. Quando me ensinaram que era átomo e fizeram esse desenho aqui para mim, cara. Pelo amor de Deus, tem que saber a ver com átomo, né? Então é bacana tu ver como é difícil entender. Outra, tu é feito de átomo. É difícil as pessoas leigas entenderem que elas são ocas. Não estou falando do estômago ou do pulmão. Estou falando que o aço mais sólido e duro, ele é oco do ponto de vista atômico. Os átomos são ocos. Só que esse olho, que é a máquina de enxergar que tem, né? Ele é tão grande e feito de átomos que ele não enxerga o interstício entre os átomos. E aí a gente se ilude achando que a matéria é sólida, né? Mas na verdade não, a matéria é totalmente oca. Mesmo o aço mais sólido, né? Muito louco isso. Agora vem cá. Além desse átomo, que é o átomo de hidrogênio, muito bem. Existem outros átomos de hidrogênio um pouco diferentes. Tem um átomo de hidrogênio mais raro na natureza, que é esse aqui, ó. O que ele tem a mais ali no núcleo? Nêutron, obrigado. Próton é positivo e nêutron... Ah, te peguei, é nêutron. Eu faço de propósito, fica tranquilo, fica tranquilo. É de propósito. O nêutron, ele está gritando para ti, eu sou nêutron. Beleza? Eu sou neutro, ele está dizendo. E esse cara é o... Agora sim? Yeah, beleza. Esse cara ele é tão importante para a física, esse átomo de hidrogênio. Ele não deixou de ser um átomo de hidrogênio. Lembra que o que define o nome do átomo é o número de prótons. Todo cara que tem um próton vai ser um hidrogênio sempre. Ele é tão importante que ele tem um apelido, ele é chamado de deutério. Beleza? Um outro átomo de hidrogênio ainda mais raro que esse que eu acabei de representar para vocês é aquele que além de um próton, tem 2 nêutrons. Alguém sabe o nome dele? Começa com tri, termina com tio. Não? Trítio, muito bem! Trítio. Idiota, né? Trítio. Esse átomo, ele também é um átomo de hidrogênio. Ele é muito mais raro na natureza. Pode até ter alguma molécula d'água aqui na nossa volta que tem um trítio, outra que tem um deutério, mas eles são raros. O Sol não. O Sol é riquíssimo em deutério e trítio. E deve saber que o Sol está bem quente, né? Algumas camadas do Sol chegam a milhões de graus Celsius. E como eu acabei de falar, a temperatura tem a ver com a vibração do átomo e com a velocidade que ele se desloca. Cara, no interior do Sol, esses átomos estão tão velozes que dão uma pancada tão forte, cara, que a própria eletrosfera se rompe e os núcleos deles se fundem. Estou falando para vocês de fusão nuclear. E aí esses átomos de hidrogênio formam um átomo de hélio. Pode reclamar. Pode reclamar. Viste a diferença? Tá faltando, não tá? Tem coisa errada ali, né? O que tá faltando? Tá faltando um nêutron. Obrigado pela participação. Esse nêutron, o nêutron tem massa na química? Tem, né? É a mesma massa do próton, certo? Beleza? Os elétrons é que são tão levinhos que a gente despreza a massa dele, né? Quer dizer, cara, que no Sol para ocorrer fusão nuclear, está sendo liberada nessa fusão um nêutron a cada átomo de hélio que está sendo formado, né? Isso, na verdade, é expelido na forma das radiações que tu conhece. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama, que são as 7 radiações eletromagnéticas que existem, né? É esse o processo pelo qual o Sol está emitindo energia. E a cada segundo que eu falo contigo, o Sol perde 4 milhões de toneladas. Sim, a tua estrela. Durante a aula ela já perdeu muitas vezes 4 milhões de toneladas. Mas espera aí, não é a massa que faz a gravidade existir? Massa atrai massa? E se o Sol está perdendo massa, ele está se expandindo, já que os gases tendem a se expandir. Sim, a cada segundo tua estrela está crescendo. E daqui a 7,6 bilhões de anos, ela encostaria nas proximidades da Terra. Mas é claro que muito antes disso, sei lá, daqui a 1 bilhão de anos, o Sol já tornaria a Terra inabitável. Então não tem, meu querido. É uma religião para mim.
O que eu estou fazendo aqui é tentar convencer uns 5 de vocês de ir para o lado da física, da matemática ou das engenharias. E se isso ocorrer nos próximos milênios, a gente tem uma chance ínfima de conseguir vencer a natureza e demorar mais para ser extinto. É uma religião para mim, cara. Mas eu preciso de alguns de vocês fazendo direito, sociologia, filosofia, eu preciso de muita gente. Porque eu não sei se tu sabe, o homem está querendo se matar em nome de Deus. Já percebesse? Diferentes pessoas querendo se matar em nome de diferentes deuses. Primeiro a gente tem que evitar essa catástrofe, né? Certo? Para dar tempo da evolução tecnológica, conseguir nos salvar de todo o mal. Eu não vou nem te falar que nós sabemos que existem 200 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de estrelas, e em cada estrela 4 planetas, para a gente multiplicar esses números e ver o número de planetas no universo observável, certo? Porque a física, além de tratar das coisas minúsculas como os átomos, ela trata do universo como um todo, né? Pena que eu não tenho tempo, pena que eu não podia passar 3 aulas falando só das maravilhas que dá pra gente aprender com a física. Vem cá, se o hidrogênio formou o hélio, como é que o lítio, que é o terceiro elemento da tabela periódica, foi formado? Como é que o berílio, que é o quarto elemento, foi formado? E assim por diante. Como é que a tabela periódica foi formada? Todo no interior das estrelas. E tem uma coisa mais bizarra, tem um átomo central no teu sangue, né? A hemoglobina é uma molécula, tem um átomo de ferro que é o central dela, né? O átomo principal da hemoglobina. Hemoglobina é essa que faz a troca gasosa dos teus pulmões, né? Por isso que tu respira. O átomo de ferro, para poder ser fundido numa estrela, já tem que estar numa estrela de terceira ou quarta geração. Já existiu uma estrela que morreu, acabou o combustível dela, ela explodiu. Aí a segunda estrela que está se formando dos restos mortais da primeira, aí vai formar átomos mais pesados, explodiu, queimou o combustível dela. Terceira geração de estrela, se ela for das grandes, tem chance de gerar átomo de ferro. O que eu estou te dizendo é que o átomo de ferro no corpo de cada um de vocês, nos últimos 10 bilhões de anos, participou da formação de 3 estrelas para hoje estar no teu corpo aqui. Isso é uma coisa bizarra. Tu é poeira de estrela mesmo. Isso não é fala boba de programinha de TV a cabo. Isso é fato científico, confirmado pelas melhores mentes do mundo, em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas. Então tu vê, né, cara? O que mais que eu quero da minha vida se não estudar física? Certo? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, espero que eu possa contaminar alguns de vocês para a área das exatas. Só uns 5 eu estou feliz. Beleza? Mas eu não vou poder tratar disso hoje. Infelizmente, eu vou ter que começar tratando de mecânica. Introduçãozinha rápida então. Agora chega de lero-lero. Vamos começar para valer. Mecânica, galerinha. Ela tem várias partes. Nós vamos começar hoje pela cinemática. Cinemática, ela tem o objetivo de descrever os movimentos. É a parte da física que se ocupa em descrever os movimentos. Como assim, professor, descrever os movimentos? É tu olhar para um objeto e conseguir falar para onde é que ele está indo, por onde ele passou, quanto tempo demorou para chegar, com que velocidade estava, com que aceleração estava. Essas são as ideias da cinemática. E para que eu possa entrar nela, eu vou ter que discutir contigo alguns conceitos básicos. Alguns deles são tão básicos que dá um pouco de raiva, dá a sensação assim, isso eu já sei, não preciso saber disso. Mas é que no vestibular eles te cobram de maneira técnica, então é perigoso. Esses são os conceitos de hoje. Referencial, posição, movimento, tem que saber o que é movimento, repouso, eu também quero que tu saiba o que é trajetória, ponto material e corpo extenso. Se nós tivermos tempo de discutir esses 7 conceitos básicos, além do nós termos nos conhecido e falado um pouquinho sobre o nosso Sol, eu vou estar bem feliz. Quando eu estou lá no primeiro ano do ensino médio, dando aula para uma gurizada mais nova,
eu explico isso aí para eles, na primeira prova eu já pergunto, né? Tudo discursivo, eu odeio prova de ABCD, eu mando escrever e eu leio o que o cara escreveu, melhor. Eu vou lá e pergunto pro cara, o que é referencial? Ele vai lá e responde, é um ponto de referência. Não pode, tu tá explicando a palavra com ela. Explica o que é movimento, é quando o corpo se movimenta. Pelo amor de Deus, não pode, tá totalmente errado, tá zero no vestibular, não pode. Então assim, ó, referencial. Tu pode assistir, cara, eu já devo ter dado essa aula, sei lá, mais 100 vezes, tu vai assistir 100. Se em 2 ou 3 tiver a mesma coisa escrita no quadro, é difícil. Estou te falando isso porque assim, a definição sai do coração quando a pessoa entende, né? Ela entendeu, ela vai lá e fala para outra pessoa. Ela nunca vai repetir a mesma fala, porque ela não decorou, ela compreendeu. Referencial é o local escolhido para determinar a posição dos objetos. Imagine que eu quero localizar vocês na sala de aula. Eu tenho uma trena na minha mão. Vou fazer o que com a trena para saber onde é que vocês estão? Eu tenho que botar a trena em algum lugar, né, para esticar ela até onde vocês estão e determinar, tá a 5 metros. Esse local onde eu coloco a trena para começar a esticar ela, esse local é o que é o referencial. Pode ser a maçaneta. Aí eu pego a trena, boto aqui, né, aquele ganchinho metálico, sabe? E estico. E falo, a colega está, deixa eu ver, 3 metros. A posição dela é 3 metros. Aí o cara lá de trás, eu pego aqui a trena, aqui com a referencial, estico. E 9 metros, o amigo tá. Referencial é um local escolhido para medir as posições dos objetos. Então, peraí, o que é posição, então? Já que eu uso para explicar o que é referencial, né, eu usei a palavra posição. É o local escolhido para medir a posição dos objetos. Então, o que é posição? É a que distância o objeto está do referencial. Ligo para o seguro, ó, cara, meu carro quebrou aqui no quilômetro 200. Ele sabe que é 200 quilômetros a partir do referencial da estrada, que é o marco quilométrico zero, que os engenheiros decidiram. Local escolhido para medir a posição dos objetos. Posição, a que distância do referencial está o objeto. No sistema internacional, a posição é medida em metros. No nosso dia a dia, né, nos carros, a gente prefere usar quilômetros. Se tu vai medir coisas minúsculas, tu usa milímetros. Mas no sistema internacional é metro. Posição. Essa aqui eu lembro da minha irritação quando o cara foi me explicar o que era movimento. Eu pensei comigo, até parece que eu não sei o que é movimento. Né? Mas como é que tu vai explicar para alguém que não sabe o que é movimento, que está numa realidade fora da tua realidade? Como é que tu vai explicar para ele o que é isso? Então prestem atenção, hein? Eu estou em movimento ou em repouso? Por que a galera responde isso quando eu saio andando? Porque o referencial natural das pessoas é o chão, é o planeta Terra. E por que tu acha que eu coloquei um controle idiota no bolso quando saí andando? Porque ele está em repouso em relação a você. Obrigado, amigo, porque isso aqui pode ser um referencial, né? Concorda comigo? Ah, professor, mas ó, meus bracinhos estão se mexendo, então tu estás em movimento até para o controle no teu bolso. Qual é a distância entre eu e o controle? Não está encostando em mim, né? Zero. E agora? E agora? Tá vendo como eu estou parado para ele? Porque a minha posição em relação ao controle não está mudando com o passar do tempo. Eu sei que filosoficamente para ti parece estranho, mas na física é exatamente assim. Então da próxima vez que eu te perguntar, estou em movimento ou em repouso, tu responde com uma outra pergunta. Em relação a quê? Vocês agora estão em repouso ou em movimento? Obrigado. Em relação ao Sol, vocês estão em movimento. Tens noção de que velocidade é a tua agora em relação ao Sol? 100 mil km por hora. O planeta Terra está se deslocando 100 mil km por hora em relação ao Sol agora. 30 km a cada segundo, mais ou menos. 30 km essa bola de terra avançou no espaço sideral. Para quem olha do Sol, né? Certo? Beleza? Então toma cuidado, hein, gente? Movimento é uma coisa relativa, ou seja, depende do referencial. Um objeto que está parado para um referencial pode estar em movimento para outros infinitos referenciais. Já que eu te disse que, aliás, não disse a definição técnica, né? Eu exemplifiquei só. Definição técnica, movimento é quando o tempo passa e a posição muda em relação a determinado referencial. É quando o tempo passa e a posição muda em relação
relação a determinado referencial. Essa parte final é importante, né? Para tu não achar que movimento é algo absoluto. Uma coisa que eu não falei em todas as salas, já que as aulas não são iguais, mas eu gosto de comentar, tá, gente? Eu gostaria que tu fizesse um teste antes do final do ano, e de preferência agora no começo do ano. Eu queria que tu te testasse assistindo aula copiando tudo e assistir aula sem copiar nada. Porque para tu estar copiando, tu tem que estar seguro de que é o melhor para ti. Porque não existe lei, tá? Nunca fizemos um estudo que apontasse que os alunos que copiam aprendem mais que os que não copiam. Pelo contrário, eu só comecei a tirar 9, 10 da minha vida quando eu parei de copiar. A outra coisa que você precisa saber, o cérebro é unifuncional, tá? O cérebro não tem a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mesmo as mulheres que são mais habilidosas com isso é mito. Todo neurologista que já fez teste com os caras mais ninja percebe que mesmo o cara que é mais ninja, ele faz uma coisa de cada vez. Quando tu tem a sensação de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá na internet, batendo papo com alguém, as tuas amigas estão conversando com elas também. Na verdade, tu acha que está fazendo os dois ao mesmo tempo, mas quando estás digitando, não estás processando. É impossível o córtex auditivo processar algo enquanto o cérebro está cuidando da movimentação dos dedos, entendeu? O ideal, então, é que de repente tu aprenda a copiar pontualmente uma coisa ou outra e mais prestar atenção. Mas tem gente que só aprende copiando, tá? Pode ser o teu caso. Pode ser que tu seja uma das pessoas que só aprende copiando. Por isso que eu te peço para fazer o teste. Porque de repente tu está copiando já 2, 3 anos e não está funcionando. Muda a estratégia. Para de copiar. Outra, no caso do vídeo, né, cara? Se tu quiser depois fazer algum tipo de cópia, tu pega o vídeo, pausa e copia. Beleza? Certo? E assim, ó, como vocês estão copiando, eu também fico louco para escrever tudo aqui, ó. Que é uma coisa que é meio arcaica, não faz muito sentido em 2015 eu estar escrevendo tudo isso aqui, sabe? É uma coisa que a gente tem que repensar. Mas também não me custa nada, quer ver? Ó, referencial é o ponto escolhido para medir as posições. As posições. O que é posição, então? O que é posição? É a distância do corpo até o referencial. O que é estar em movimento? Estar em movimento é quando o tempo passa, e a posição muda. Ana, repouso não vou escrever. É quando o tempo passa e a posição não muda. Beleza? Em relação a determinado referencial. Em relação a determinada referencial. Beleza? Repouso já foi. Até aqui tá tranquilo, hein? Trajetória. No dia a dia, alguém poderia me dar um exemplo de trajetória no dia a dia? Para a gente não ser tão técnico. Legal. Tu sai da casa e vai pro cursinho. O caminho que tu percorreu naquele dia é a tua trajetória. Legal, é isso. Freada de carro, né? Marca a trajetória do carro naquele momento. A fumacinha do avião marca a trajetória dele antes que o vento venha e deturpe a trajetória. As migalhinhas de João e Maria, tem aquela historinha, né? João e Maria, ela vai soltando as migalhinhas de pão para marcar a trajetória dela. No quadro, com a escrita são as posições por onde a caneta passou enquanto estava em contato com o quadro. A escrita é trajetória, certo? Tecnicamente falando, são as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. São as posições assumidas pelo corpo ao longo do movimento. Trajetória será absoluta ou relativa? Será que trajetória
depende do referencial ou não? Vamos ver. Eu vou lá no caminhando em NRU e largo alguma coisa. Quando eu observo esse movimento, a trajetória para mim foi retilínea. O objeto só foi caindo enquanto eu caminhava do lado dele, né? Porém, para vocês, se eu fizesse isso em maior velocidade, para poder conseguir perceber isso, né? Se eu fizer isso em maior velocidade, para vocês a trajetória é essa aqui, ó. Certo? A trajetória para vocês é parabólica, enquanto para mim que corria do lado do objeto, só vi o objeto descer. Então, quando o referencial era comigo, a trajetória foi retilínea. Para vocês que estavam no referencial da Terra, a trajetória foi parabólica. Eu acho que eu tenho até um exemplo muito mais interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas no século I depois de Cristo, tinha um cara chamado Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu. Ele era geocentrista, ou seja, ele acreditava que a Terra era o centro, certo? A Lua gira em torno da Terra, trajetória circular perfeita, o Sol também. Só que quando tu vai acompanhar Marte a partir da Terra, vocês não fazem isso que vocês têm internet, têm televisão, mas há 1000 anos atrás, sem isso, anoitecia, o que a pessoa vai fazer? Olhar para o céu. E ela vai ver que tem luzinha que se mexe, planeta, e luzinha que não se mexe, estrela. Por isso que há milênios os seres humanos sabem de Marte, Vênus, Terra, obviamente, e Mercúrio, que são os planetas que dá para ver a olho nu, entendeu? Então, com 10 aninhos, há 2000 anos atrás, a criancinha sabia, reconhecia Marte lá. Beleza? E por isso que a gente não entende nada de sistema, né, de gravitação universal, que a gente vai para a internet e não olha para o céu e não conclui as coisas. Mas a criancinha via Marte lá, Marte, bonitinho. Aí Marte. Aí na outra noite Marte está lá. Aí passa uma noite e Marte volta no céu. Aí vai, daqui a pouco voltou Marte. Vai, deu mais uma voltadinha. Como explicar a partir da Terra esse vai e vem de Marte nos céus? O Ptolomeu teve uma sacada genial. Ele pensou, existe um ponto que gira em círculo em torno da Terra e Marte gira em círculo em volta desse ponto. Por isso que Marte fica rodopiando a Terra dessa maneira maluca. Para hoje pode parecer absurdo, mas o Ptolomeu ele previa eclipse 2000 anos atrás. Sim, ele falava, gente, daqui a 2 meses a Lua vai passar alguma coisa na frente da Lua. Aliás, vai ter uma sombra na Lua. E tinha. No dia que ele falou, com algumas horas de atraso, acontecia o que o filho da mãe do Ptolomeu previa. Tem pacto com o demônio um cara desse. Há 2000 anos atrás preveu o que vai acontecer nos céus. E os cálculos dele eram cálculo do mal mesmo. Eram contas difíceis, que poucos engenheiros hoje conseguiriam fazer. Passou 1500 anos para o Nicolau Copérnico parar o Sol. Eles dizem que Nicolau foi o cara que parou o Sol. Porque ele filosoficamente tentou enxergar o sistema solar não a partir da Terra, e sim a partir do Sol. A galera queria internar o cara no começo. O pessoal insistia, ô Copérnico, tá parado? E ele falava, não gente, lembra quando andou de barco? Não tinha avião, né? A barco. Tava andando de barco rio abaixo. De olhos fechados, tu nem percebe que o barco está andando. Tem que olhar para a margem e ver uma árvore. O barco está andando. Hoje, com o avião, né? O cara que já andou de avião, o avião está a 900 km por hora, a água está parada na tua mesa e ela nem vibra, a maldita água, se não tiver turbulência. Tu tem a sensação de que o avião está parado. Mesmo a 900 km por hora. Então, tu vê, ele começou a mexer com a maneira da galera filosofar naquela época. Mas sabe o que fez a galera aceitar a ideia do Copérnico? Que na ideia do Copérnico, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, todos eles giram em torno do Sol numa trajetória circular. Então não fica ninguém dando voltas malucas no céu que nem no sistema ptolomaico, exceto a Lua, né? A Lua que está orbitando a Terra, né? A Lua aqui que está orbitando a Terra, ela sim, né? Vai girar que nem uma maluca em torno do Sol, né? Concorda comigo? Quem está certo, Ptolomeu ou Copérnico? Quem está certo, Ptolomeu ou Copérnico? Porque hoje de manhã eu vi daqui da Terra, eu olhei o Sol, estava ali, passou algumas horas, eu olhei e ele estava lá. Eu tive a sensação de que a Terra estava parada e o Sol andando. Mas a professora de Geografia no 6º ano me ensinou que era o Sol. Quem está certo? E eu quero que isso. Parabéns, referencial, né? Fazer a parte da aula de hoje. Os dois estão certos. Se tu quiser colocar o referencial na Terra e se arrombar com uma matemática demoníaca para tu prever eclipse, o problema é teu. A tua descrição vai funcionar. Aí o melhor referencial do ponto de vista físico é o Sol. Mas nunca ninguém achou uma plaquinha, nem na Bíblia está dizendo quem é o centro.
Então, tu vê, né? O Criador do Universo não colocou em nenhum lugar no centro. Somos nós que temos a capacidade, né? De hora enxergar de um lado, hora do outro. Provei para vocês que trajetória é relativa? Provei, né? Porque uma trajetória, a trajetória de Marte, ou Vênus, ou Mercúrio, ela é toda maluca quando a Terra é o referencial. E quando o Sol é o referencial, a trajetória é circular. Mentira, né? Não é circular, eles achavam que era. O Kepler depois veio provar que a trajetória é elíptica, lembra? Certo? Mas isso é outra aula. Legal. Uma discussão final. Quanto tempo eu tenho? Alguém sabe quanto tempo eu tenho? 2 minutos. Ponto material e corpo extenso é o que falta para a gente discutir agora. Pessoal, dá uma olhada. Imaginem vocês que tem uma ponte para ser atravessada, a ponte essa de meio quilômetro, 500 metros, e tem uma pulguinha ali, ó, que vai atravessar a ponte. Quanto que a pulga tem que andar para atravessar a ponte mesmo? Natural, 500 metros. Ó. Então vai lá, Tu não vai te preocupar, né? Quanto que a pulga vai ter que andar para a bunda dela sair da ponte? A pulga tem 2 milímetros, das gordas, aquela forte. E a ponte tem meio quilômetro, dane-se o tamanho da pulga. Nesse caso eu posso desprezar o tamanho dela e chamo ela de ponto. Não vou, eu me recuso a ir embora. Agora tu imagina que eu peguei essa pulga, vou dar um zoom nela, tá? Já tô indo. Dei um super zoom na pulga, olha ali que gordo. E ela tá indo para a casa dela e tem a ponte das pulgas para chegar na casa dela. A casa dela tá ali. Aí o seguinte, essa pulga, eu te falei, ela é forte, 2 milímetros. E essa ponte é uma ponte das pulgas, é uma ponte pequena, ela tem 8 milímetros. Eu te pergunto, quanto que a pulga tem que andar para atravessar completamente a ponte? É a mesma pulga da questão anterior. 10. Porque se, pois é, ó, a galera que falou 8 não se incomoda, ó, aqui tá a pulga, tá vendo? Se ela andar 8, ó, ela continua em cima da ponte. Concorda comigo? Ela tem que andar o comprimento dela para o bumbum dela sair da ponte, ó. Então o amigo que falou 10, que falou 8 mais 2, 10 milímetros, tem razão. Que engraçado, né? Agora eu posso chamar essa pulga de ponto material? Eu desprezei o tamanho dela na segunda alternativa? Não, né? Agora ela é classificada na física como corpo extenso. Resumindo, ponto material, quando podemos desprezar as dimensões do objeto. Corpo extenso, quando não podemos. Mas tu viu que o mesmo objeto ora foi um e ora foi outro? Ou seja, o que importa não é o tamanho, o que importa é a situação na qual o objeto está envolvido. O planeta Terra é um corpo extenso para nós que moramos nele, mas quando o físico vai calcular a órbita da Terra em torno do Sol, ele despreza os 13.000 quilômetros de diâmetro que a Terra tem no Equador. E a Terra vira um ponto material nessa hora. Beleza? Ponto material, dimensões não podem ser desprezadas. Corpo extenso, dimensões não podem ser desprezadas. Ponto material, dimensões podem ser desprezadas. E não depende do tamanho, depende da situação na qual ele está envolvido. Dá uma lida nessa parte da matéria, pode arriscar qualquer questão que envolva isso, que na próxima aula, o ideal é que tu já venha com a matéria lida, o ideal é que tu já leia sobre velocidade e aceleração, e já venha com essa matéria lida para a semana que vem, a gente dar uma corrida um pouquinho maior, fazer um ritmo um pouquinho maior na aula. Beleza, galera? Foi um grande prazer e boa noite para vocês. Até a próxima. Desculpa a demora, Rodrigo.